Universitária 99.9 MHz. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com vocês das 11 horas até o meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM 820, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você pode acompanhar pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9 e pelos destaques do Instagram, @programa Fora da Curva, e pelo nosso Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue nas suas redes. Em casa, no carro, na escola, pelo computador, pelo celular. Nas coberturas dos eventos esportivos e da vida política do país. O rádio está presente no Brasil há mais de 90 anos. A pesquisa do consumo de rádio no país, realizada em 2015 pelo Ibope Mídia, em 13 importantes regiões metropolitanas, incluindo o Recife, aponta que 89% da população brasileira consome o rádio. Cerca de 53 milhões de brasileiras e de brasileiros que residem nessas regiões metropolitanas têm acesso ao veículo rádio toda semana e boa parte dessa população todos os dias. No Recife, 89% da população acessa o rádio semanalmente. E o Fora da Curva de hoje, que comemora os 40 anos da Rádio Universitária FM, a nossa rádio pública, quer saber por que ouvir rádio. Para responder essa e outras questões, o Fora da Curva conta com a participação da jornalista, professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora da pesquisa sobre inventário do rádio no Agreste, Sheila Borges. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui neste dia tão especial, né, dos 40 anos da rádio, que fez parte de toda a minha trajetória, a Rádio Universitária, né? Fui aluna do curso de graduação aqui da pós. E uma honra também estar aqui ao lado de dois professores, né, com quem eu aprendi muito, o professor Zé Mário e Marcos Araújo, né, duas lendas do rádio. Chegou, estou me sentindo aqui, é um dia mais do que especial para mim. Pois é, e Sheila antecipou e a gente vai apresentar, né? No dia de hoje, a gente tem o professor, radialista e diretor do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da Universidade Federal de Pernambuco, José Mário Austregésilo. Bem-vindo. Eu aqui agradeço a vocês a honra de estar aqui, Fora da Curva, ao lado de Marcos, ao lado da minha mestra Sheila Borges. E você, Ana, que foi minha colega de mestrado, né? Então. Eu vi Ana, não só fomos nós três da mesma turma. Foi. O trabalho dela no mestrado, como também ela apresentando a defesa dela de tese já, né? De tese já. É uma pessoa que tem uma atuação muito grande. Aliás, estamos aqui, digamos assim, entre aspas, em casa, né? Enquanto for possível. E também o professor e jornalista e nosso colega, que é um prazer também tê-lo hoje aqui conosco, Marcos Araújo. Olha, para mim é uma alegria imensa estar aqui para conversar com todos vocês. Minha saudação especial para quem está nos ouvindo neste dia do professor. Me sinto homenageado por ter sido convidado para vir fazer essa discussão com vocês. E como já foi referido, ao lado de duas pessoas muito queridas, dois professores, dois grandes mestres da educação e do ensino, pessoas com as quais eu tenho uma boa ligação afetiva. Mais adiante a gente pode inclusive falar sobre isso. Então, gente, aqui hoje a gente quer, abrindo Fora da Curva especial nas comemorações da Rádio Universitária, a gente quer saber
Sheila, por que ouvir rádio? Bem, uma resposta para mim bem simples de se responder, né? Para mim o rádio é o veículo principal de informação, sempre foi. O rádio é o que eu digo a meus alunos, era a internet de antigamente, né? Ele está em todos os lugares, né? Você abre o microfone para interação com o público, né? Ele que está mais perto, né, do dia a dia da cidade, e é um veículo que é como se a gente estivesse em casa, né? É um veículo que eu escuto desde pequena, então você passa a ter uma referência afetiva, né, do rádio. Uhum. E hoje, apesar da gente ver que tem uma nova geração, a gente está falando dos nossos alunos, né, da universidade, às vezes não tem muito hábito de ouvir o rádio como a gente escutava, mas hoje o rádio está no celular, né? Então você baixa o aplicativo e você escuta da mesma forma. E o rádio hoje tem as câmeras, a gente está aqui sendo, né, visto, né, estamos todos sendo vistos pelas pessoas que estão pelo Facebook, pelas redes sociais. E então, assim, o rádio, além da questão sonora, né, agora também tem a questão da imagem. Então você está ainda expandido, mais perto, né? E para quem é da área de comunicação, eu sempre digo, que eu aprendi com meus professores aqui na minha frente, é uma responsabilidade estar aqui falando com, né, com o olhar, nós, sob o olhar deles, né? Para nós. Sob o olhar, exatamente, sob o olhar deles, mas aprendi com eles, assim, o rádio, acho que quem faz comunicação, eu comparo para a medicina, que é o clínico geral. Um bom clínico geral, né, eu acho que o médico clínico geral, quando ele é muito bom, então ele tem um olhar global, né? Ele tem um olhar do todo. Eu acho que quem faz comunicação tem que passar pelo rádio, necessariamente. Eu acho que quando você entra na escola do rádio, você vai se sair bem nas outras mídias, porque o rádio é a grande escola, né? E os grandes nomes da comunicação, se você for olhar, todos passaram pelo rádio, né? Então, o rádio, ouvir para quê? Para se informar, para se entreter, para saber o que está acontecendo, né? E também para você ter um canal de participação. Sim. Um programa como o Fora da Curva e como outros programas, ele abre para a pauta que interessa à comunidade, né? Então, assim, o rádio tem essa perspectiva também de abrir espaço para o cidadão que quer dar a sua notícia, né? Quer ver o que interessa a ele sendo debatido e que está fora da agenda de outros veículos de comunicação. Marcos Araújo, por que ouvir rádio? Vejam bem, antes de vir para esse debate, eu fui para fazer uma breve pesquisa sobre o rádio e encontrei levantamentos recentes sobre o rádio nos Estados Unidos. Mas por que o rádio nos Estados Unidos? Bom, porque os Estados Unidos, de longe, não é o país mais importante na produção de bens culturais e no desenvolvimento das mídias, de uma maneira geral, especialmente os meios eletrônicos de rádio. Então, de longe, é quem mais produz e que tem maior desenvolvimento, sobretudo em relação às novas tecnologias de comunicação. Por uma ideia simples, a minha busca, porque uma coisa me incomoda em relação ao rádio, que é essa ideia de que o rádio é uma mídia que está agonizando, que está morrendo. Eu sou resistente a esta ideia. Pois é, então quando você vai... Estamos aqui para provar o contrário. Quando você vai para os Estados Unidos e vê a força do rádio, então eu acho que isso desarma boa parte desses argumentos. Porque os Estados Unidos, pelo que a gente sabe, a maior parte da população tem, por exemplo, uma condição econômica bem razoável, né? Muito superior à nossa, né? Renda per capita elevada, que pode consumir todos esses novos suportes, pode ter acesso a todas essas mídias. Então era de se esperar que num país desse o rádio, considerado a velha mídia, desaparecesse em pouco tempo. Não desapareceu, pelo contrário, continua forte. E esse dado aqui, que é de 2016, foi o dado mais recente, inclusive publicado pela CERT de Santa Catarina, o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de Santa Catarina, postado ontem, vai dizer que os Estados Unidos segue com o maior alcance entre as opções, o rádio nos Estados Unidos segue com o maior alcance entre as opções de mídia. Isso é de 2016.
O portal ZYD Digital publicou um levantamento que aponta que a população dos Estados Unidos segue dedicando uma quantidade significativa de tempo para ouvir rádio AM e FM. AM e FM não acabaram nos Estados Unidos. Uhum. No entanto, caberia até investigar por que aqui se fala tanto, né, no rádio definhando, no rádio morrendo, no rádio se acabando, né? Então, os dados apontam a liderança do rádio no alcance mensal, superando as mídias, novas mídias e inclusive a televisão. Sim. Isso nos Estados Unidos. E aí tem mais aqui. Esse desempenho essa pesquisa considera apenas o consumo relacionado à recepção de AM e FM. Então, vê o tempo médio do rádio nos Estados Unidos, 1 hora e 52 minutos, né? Quando eu entrei para o rádio aqui, era um absurdo a quantidade de tempo dedicado ao rádio comparado com hoje. Mas isso é compreensível, levando-se em consideração o modo que a gente tem de vida hoje, né? A situação que a gente vive é muito diferente dos tempos de meados do século passado, por exemplo. Então, tem uma porção de dados aqui que a mim só me convencem de que o rádio continua muito forte. Então, eu fico... meio... eu não gosto dessa ideia de que o rádio está morto. E é curioso como no Brasil, de fato, ele enfrenta muitas dificuldades. Eu sou de um tempo, e aí a primeira relação afetiva com o Zé Mário, quando eu entrei para o rádio, tive um grande professor, um grande mestre, J. Austragésilo, diretor da Rádio Clube na época. E a Rádio Clube pertencente aos Diários Associados, juntamente com a Tamandaré, no mesmo prédio. Então convivemos juntos, fomos parceiros durante um bom tempo, até porque era impossível você não se relacionar bem com o Jota pelo jeito dele. Extremamente brincalhão, é uma pessoa muito dada com todos os colegas e tal, né? E um excelente diretor artístico, né? Daqueles que entendiam de tudo dentro da rádio, de todos os setores da rádio, de todas as produções, de todos os gêneros. Obviamente, eu, como muito curioso, aprendi muito com ele. Uhum. Então, vendo o rádio daquela época, vendo a possibilidade de comunicação com o público, a interação com o público, que era muito grande, na época, eu não entendo por que se fala que o rádio ele pode estar sendo mal feito hoje, especialmente aqui na nossa região. Isso é outra história. Mas a mídia como um todo, eu não sei quando ela vai morrer, se é que vai morrer. Zé Mário. Gente, o prazer não é menor, né? Estar com vocês aqui. Marcos Araújo é uma boa renovada do encontro, geralmente são reencontros. Ele falou aí de J. Austragésilo, eu vou só ser um pouco redundante, dizendo que J. Austragésilo é Jomar Austragésilo. J. Austragésilo, que é meu pai. Foi com quem eu aprendi a fazer rádio. Obrigado. Por que ouvir rádio? Porque é imediato. É quem chega primeiro. Não tem como chegar antes do rádio. Chega primeiro. É imediato, é direto. É direto. E agora, com as novas tecnologias, chega integrado. Por exemplo, os ouvintes que estão nos ouvindo e vendo, nos ouvindo através da Rádio Paulo Freire, AM, através da Rádio Universitária FM, e nos vendo no Facebook e em outras mídias das plataformas que estão aí para fazer isso. Marcos Araújo citou aqui que um bom rádio é feito nos Estados Unidos, ainda é verdade, mas eu estou recém-chegado de Buenos Aires, Argentina, onde fui fazer um passeio com o meu filho, Jomar Austragésilo Neto. Em Buenos Aires se faz um excelente rádio. Rádio, assim, de Europa, porque Buenos Aires é uma rádio europeia. Mas a questão do rádio, e de hoje estar enquadrada, e não é só enquadrada, é integrada, eu quero dizer, as novas tecnologias, por exemplo, nós poderíamos estar fazendo aqui uma peça de teatro, claro, preparada, porque a Rádio Universitária FM acabou de inaugurar no seu 40º aniversário um estúdio transmídia. Nós temos mostrado músicos, conjuntos, intérpretes e compositores. E é interessante, viu, Marcos e Sheila, que nós já fizemos programas
pela Rádio Universitária FM, e que foi integrada em cadeia com a Rádio Paulo Freire, e foi ao ar pela TV Universitária. Já vamos aí com 5 ou 6 programas dessa nova era. Então esse estúdio Transmídia, nós temos muito que fazer com ele ainda. E é interessante como o rádio integrado às novas tecnologias, quando eu já estava me preparando para defender a minha tese de doutorado, eu tive que fazer eu fiz um reencontro com o rádio, né? E eu fui para, talvez uma das mais autênticas expressões da rádio, é a rádio comunitária. E eu trabalhei com a rádio comunitária, trabalhei com 12 emissoras de Pernambuco. Aí meu orientador, um grande orientador, uma figura extraordinária, que é o professor Marcos Mondaini. E aí, como é que você vai acompanhar a programação dessas rádios do interior de Pernambuco? Mondaini, você sabe. Você está perguntando uma coisa, você tem a resposta. Eu vou acompanhar de casa, porque todas estão na internet. Eu vi todas as 12 rádios tocando, eu com a programação na mão e ticando de casa, sentado, de bermuda, acompanhando a programação das rádios pela internet, né? E essa integração com essas plataformas, né, nos permite fazer, aí Marcos chama a atenção, uma rádio de boa qualidade. Nós podemos fazer uma rádio melhor, não é? Eu, quando entrei na rádio, 16 anos, por aí assim, ainda existia uma grande televisão local que foi se desmontar. Quando se montou, precisava-se que desmontar a rádio. Eu entrei na rádio com 16 anos, orquestras, conjunto de choros regionais, elenco de rádio-teatro, elenco tanto como de comediantes, só que a televisão foi sugando esse pessoal para a televisão, e depois, com a centralização da produção no eixo Rio-São Paulo, a produção local mingou mesmo. Foi a míngua, estou falando de míngua. E o pessoal foi para o Rio, para São Paulo. Tanto que a televisão local hoje também sofre esse problema. Porque também, Marcos, tem a questão da presença de emissoras de rádio centralizadas no eixo Rio-São Paulo, sim, fornecendo uma programação diária. Isso é uma luta desigual. Né? De rede. Sim, de rede, né? Mas para mim uma questão central é a questão de um rádio comprometido com o ouvinte comprometido. E se você me permite, eu vou ler aqui um pedaço da introdução da minha tese, quando eu digo que foi transformado em livro, que livro a gente pode mudar um pouco aqueles títulos de tese, da questão da academia, né? O livro do título é Dos Discursos aos Peixes, as Armadilhas da Esperança. Vou dar, por exemplo, o tipo de armadilha da esperança. A lei do Brasil. Uma lei, agora é lei. Cumpre? Porque se não cumpre, caímos na armadilha da esperança, entende? Então eu digo lá, esse livro representa um significativo reencontro com o rádio e comigo mesmo, como profissional da radiofonia pernambucana. Parafraseando Flávio Rangel e Milor Fernandes, digo que sou apenas um homem de rádio. E sou. Sempre fui e sempre serei um homem de rádio. Quem é capaz de dedicar toda a vida à humanidade e à paixão existente nesses pequenos metros de estúdio e ao direcionamento do microfone, esse é o homem de rádio. É preciso cantar pelo rádio, mas que nunca é preciso cantar, como sugerem Vinícius de Moraes e Carlos Lira. É preciso cantar e alegrar a cidade, porque são tantas coisas azuis, há tão grandes promessas de luz, tanto amor para dar e que a gente nem sabe. Por isso, e agora eu digo com Álvaro de Campos, operário do canto me apresento sem marca ou cicatriz, limpas as mãos, minha alma limpa, a face descoberta, aberto o peito e expresso o documento. A palavra conforme o pensamento.
Fui chamado a cantar e para tanto há um mar de búzio no meu canto. Trabalho à noite, sem revezamentos. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. Não canto onde não seja a boca livre, onde não haja ouvidos limpos e almas afeitas a escutar sem preconceitos. Para enganar o tempo ou distrair criaturas já tão de si mal distraídas e atentas, não canto. Canto apenas quando dança, nos olhos de que me ouvem, a esperança. Lindo. Então, gente, o estudo do Ibope Mídia, que eu citei no início do programa, também apontou os programas de rádio que o público brasileiro considera essenciais. E aí, como sempre, as últimas pesquisas que a gente tem acesso, 65% do público que foi ouvido por essa pesquisa, que ouviu pessoas que vivem em 13 cidades de regiões metropolitanas do Brasil, dizem que 65% querem notícia e prestação de serviço no rádio, 47% quer sequência de músicas sem intervalos, né? Querem programas humorísticos, opiniões, querem participação do público, né? E aí, Sheila, o que você fala sobre essa pesquisa, que os ouvintes querem prestação de serviço no rádio? Eu penso que Marcos e o Zé Mário, eles falaram da qualidade. Vai por aí essa qualidade também, né? Sim, e como a gente está atuando lá na UFPE de Caruaru e, né, no Agreste, a gente está fazendo uma pesquisa que chama-se Inventário do Rádio, que você, né, faz parte. A gente está tentando fazer um levantamento dessa memória, né, do rádio. Marcos Araújo também já fez essa interlocução conosco. Então, assim, a gente está lá no Agreste caminhando um pouco no sentido de fazer essa memória, né? A gente já fez essa pesquisa em Caruaru e Toritama. São 71 municípios e a gente está pouco a pouco chegando em cada um deles. Estamos agora fazendo Bezerros e Garanhuns. Mas o que é que a gente coletou em Caruaru e Toritama? É mais ou menos isso que você está dizendo aí, de uma forma geral. Mas no interior o rádio é muito forte, né? É um veículo de comunicação que tem as pautas locais, porque as redes não dão espaço às questões do dia a dia, né, dessas cidades do interior. Então o rádio, de fato, é aquele canal de interação, né, juntamente com os espaços na internet, né, dos blogueiros, né, do interior. Mas o rádio é muito forte. E esses blogueiros normalmente saem do rádio, né? Quando não é um cidadão que quer montar lá uma página e fazer a notícia da forma que ele acha que deve ser feita. Mas em Caruaru nós fizemos um mapeamento, são 9 emissoras, né, 8 comerciais e 1 comunitária, e que normalmente os gêneros são mais do entretenimento, que é essa questão da música, né, essa coisa do regional muito forte. Programas policiais e religiosos dominam também essa programação. Em relação à interação, a gente já percebeu que, pouco a pouco, o telefone ou o celular vai sendo substituído pelo WhatsApp, né? As pessoas ficam mandando as mensagens de áudio, né, para pedir música, para reivindicar alguma solução de problema local. Mas, infelizmente, ainda são poucas as emissoras que dão essa abertura maior para pautas comunitárias, né, nesse sentido. Assim, o filtro ainda é muito grande, né, nesse sentido, e só 2 emissoras em Caruaru estão assim na internet, adaptadas à linguagem da internet, com essa coisa que Zé Mário disse aí, que é essa coisa da multiplataforma, da convergência, né? São as 2 que estão gerando por rede. A maioria simplesmente retransmite a sua programação do rádio sem trabalhar as potencialidades que a internet possa gerar. Sim. Né? Em Caruaru, mais ou menos, é isso que a gente busca. Eles têm ainda o gênero muito tradicional da entrevista, né, da reportagem. E em Toritama, a situação é bem curiosa, porque só tem 2 rádios lá. As 2 são comunitárias, mas funcionam como comerciais. Né, a comunitária que a gente espera que abra para fazer uma organização junto com a população, né? Não faz, e elas são predominantemente de músicas, e nem sempre são músicas regionais, são aquelas músicas padrões nacionais, né? E
muito tomada por uma programação religiosa, que boa parte da programação delas é feita compartilhando com várias igrejas, assim, não é só evangélica, né? Tem católica, tem outras, mas elas dominam a programação. E programas com essa coisa mais de direitos humanos, não tem. Então, assim, eu acho que essa pesquisa ela vai avançar muito no sentido de nos dar subsídios para avaliar como é que o rádio, qual é a qualidade do rádio que se faz no interior e no estado, né? Marcos, quando se discute essa questão de qualidade e também a gente articula com que a pesquisa que ouviu a população, que trouxe esses dados, que a população quer notícia, que a população quer ouvir alguns tipos de programa, a gente também discute o que a gente pode oferecer para qualificar esses ouvintes e essas ouvintes do rádio. Olha, é muito difícil, Ana, muito difícil, porque no Brasil, e você é pesquisador, exatamente disso que eu vou falar, junto com outro nobre colega, Juliano Domingues, também, não é? Tem estudos nessa área. É muito difícil porque as minhas críticas, o foco principal é no radiodifusor brasileiro. Então a gente tem uma classe, que é a classe dos radiodifusores, dos empresários de radiodifusão no Brasil, que eu acredito que merecem todas as críticas na medida que desde o início do rádio no Brasil, eles trabalham, não é, para atender primeiramente os seus interesses, os interesses de suas corporações, os grandes interesses econômicos que estão por trás de suas corporações. E isso faz toda a diferença. É o caso, por exemplo, da não observância da lei. Por que algumas rádios comunitárias... A rádio comunitária demorou a surgir no Brasil. De novo eu falo dos Estados Unidos. Já existia nos Estados Unidos as rádios de bairro funcionando como a gente tem semelhança aqui no Brasil com essas rádios comunitárias. E aí na Europa também. No Brasil demorou. Por quê? Porque na medida em que o radiodifusor tem este controle, na medida em que desde o início existe essa promiscuidade com o poder político, sempre, nenhum governo superou isso. Nenhum governo de fato fez com que o rádio pudesse, não é, ser um veículo democrático. Brecht já falava sobre isso na primeira metade do século passado. Exatamente. Que o rádio, mesmo sem conhecer a internet, poderia ser um veículo extraordinariamente democrático, não só do ponto de vista de ser uma mídia técnica clássica, no sentido daquela história, né, de que é uma mídia que emite, você só assiste como receptor. Não, Brecht previa a possibilidade de interação com o ouvinte. A potencialidade. Isso não existe. Todos os estudos apontam que o público quer participar mais. Isso não existe no Brasil. A dificuldade é muito grande de existir no Brasil, porque existe não é nenhuma mão invisível, não. É visível, sim, a atuação dos radiodifusores no Brasil, que controlam, no meu ponto de vista, todo este mercado, de modo a inviabilizar, a matar no nascedouro as possibilidades democráticas de se fazer rádio. Inclusive estão fazendo isso tentando fazer com a comunicação pública, que a gente está resistindo. Então, veja, como é que eu vou falar com o público? O público é massificado, ele é bombardeado por uma série de mídias. O rádio, dentro delas, evidentemente, o rádio desde muito tempo, com um tipo de ideologia, com um tipo de informação que impede essas pessoas de serem autônomas, de pensarem por si próprias. Então é muito difícil para mim produzir um conteúdo, não é, que faça com que essas pessoas cresçam. Por exemplo, você conhece essa minha observação que eu faço. Eu tenho o maior cuidado, o maior medo que os colegas me interpretem mal. Mas, por exemplo, quando a gente fala, quando falo de TV pública e de rádio público, que TV pública eu estou falando? Que rádio pública eu estou falando? Eu não quero fazer uma rádio pública para colegas professores universitários. Eu não quero fazer uma rádio pública para a universidade, para intelectuais. Eu estou rasgando dinheiro público. Eu estou traindo, no meu ponto de vista, os objetivos de uma comunicação pública. Eu tenho que trabalhar para a massa, para o povão que precisa da minha informação, que precisa do meu trabalho, do meu conhecimento. Isso eu não vejo. Entende? A gente tem sempre uma tentativa acaba sempre copiando modelos do rádio comercial, da televisão comercial e acaba falando sempre para um público muito reduzido e tal. Essa é uma dificuldade muito grande que o mercado dominado por os radiodifusores comerciais nos impõe.
nos jogam para escanteio completamente. Fica muito difícil você produzir um conteúdo alternativo, de qualidade, democrático, que as pessoas possam interagir. Então eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar um conteúdo na perspectiva de que as pessoas possam crescer. Só para concluir, a gente tem algumas experiências. Por exemplo, essa experiência da Rádio CBN aqui, e aí é a minha segunda referência que eu fiz, a relação afetiva com Sheila, né? Que foi minha aluna, e aí uma ótima aluna na Unicap, e depois uma excelente repórter na Rádio CBN. Mas a CBN é uma rádio comercial, a rádio de um grande grupo de mídia, mas que nos deu naquele momento uma certa liberdade. Qual foi o período, Marcos? 94 a 98. Nos deu uma certa liberdade de fazer um jornalismo que, para mim, foi a melhor experiência que eu já tive em rádio de jornalismo. Porque a gente tinha essa liberdade. Eu não sei se porque o grupo entendia que, bom, como é um público muito seleto, é um público muito AB, é um público muito universitário e classe média, média alta, então pode falar o que vocês quiserem, que esse público aí não vai se impressionar pela comunicação de vocês. Não sei se foi por isso, mas o fato é que a gente teve bastante liberdade de trabalhar sem imposições editoriais mais fortes. Agora, por outro lado, uma pena. Por que uma pena, Marcos Araújo? Porque o povão não tinha acesso. Uma rádio de elite. Era uma rádio para um público do nariz empinado. Essa aqui é a verdade. Então, era a rádio que a gente convidava os professores da Universidade Federal, da Federal Rural e tal, para dar entrevistas. Eles achavam o máximo dar entrevista na CBN, porque os próprios colegas ouviam e comentavam depois. Essa aqui é a verdade. Mas inacessível para a maioria. Então, de repente, cai a minha ficha. Estou fazendo rádio para quem mesmo? Claro que esse tipo de rádio é possível. O rádio é segmentado, pode falar para qualquer público. Mas não é o rádio que eu quero fazer. O rádio que eu quero fazer, vou morrer, não vou fazer, mas o rádio dos meus sonhos é um rádio que se volte para essa massa que precisa de informação, como precisa de água para viver, de ar para viver. Infelizmente, a gente, quando eu falo de qualidade, é porque a gente está de costas para isso. Essas discussões a gente faz aqui no Fora da Curva. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal. Para entender de onde viemos e não se perder no caminho do futuro, siga na Trilha da História. Toda semana, Isabela Azevedo mistura música e bate-papo sobre fatos e personagens da história do Brasil e do mundo. Na Trilha da História. Toda segunda, às 8 da noite, aqui na Universitária FM. O leite materno deve ser o único alimento do bebê até os 6 meses de vida. Ele é rico em água e nutrientes e por isso mata a fome e a sede da criança de uma só vez. Você que é mãe e está amamentando, não precisa complementar a dieta do bebê com chazinhos, água, leite industrializado. Com esses alimentos, seu filho pode ter diabetes, alergias e até ficar obeso. Depois dos 6 meses, papinhas de frutas e legumes serão muito bem-vindas e o leite materno deve continuar na dieta até os 2 anos de idade. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém.
Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie. Disque 100. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Fora da Curva de hoje quer saber por que ouvir rádio. Estamos no estúdio da Rádio Universitária, nossa rádio pública, com o professor Zé Mário Austrégésilo, que é diretor do Núcleo de TV e Rádios Universitária da UFPE. Estamos com a professora Sheila Borges, também da UFPE, o professor Marcos Araújo. E aí a gente agora vai entrar numa parte dialogando com o que Marcos acabou de falar, dessa situação da concentração da mídia no Brasil e essas dificuldades que a gente tem para democratizar esse acesso, essa participação e a produção do conteúdo também no rádio. O artigo 223 da Constituição Federal de 88, ele prevê a complementaridade entre os sistemas de comunicação no Brasil. Significa dizer que a gente precisa ter um sistema público. Aqui nós estamos numa rádio pública, a Rádio Universitária, FM. Um sistema privado, que domina boa parte do mercado, 80% praticamente do mercado hoje de rádio e de televisão no Brasil é dominado pelo sistema privado, são as rádios comerciais, são as TVs comerciais, que também são públicas, porque elas operam via concessão pública do Estado brasileiro, e as estatais, que deveriam atuar de modo a atender a sociedade, né? E aí, Zé Mário, qual é a principal diferença? Como você pode diferenciar as funções de uma rádio pública nesse sistema de comunicação que a gente tem no Brasil? Olha, é preciso colocar essa questão dentro de um contexto que não é somente maior, é o contexto no qual eu me dediquei durante pelo menos quase 5 anos, embora trabalhando com rádios comunitárias, e não há muita diferença, porque as rádios comunitárias, de uma certa forma, replicam o modelo das rádios tradicionais, embora toda aquela exigência. E você tem que compreender o desenvolvimento, a questão dos meios de comunicação como um todo e o desenvolvimento da sociedade capitalista brasileira. A sociedade capitalista brasileira vai interferir profundamente na questão das rádios e dos meios de comunicação no Brasil. Tanto que, se você fizer uma imersão nas constituições brasileiras, você vai ver que os marcos regulatórios começaram há mais tempo, né? E há, na verdade, por parte, como você colocou aqui, nessa pesquisa do público, uma demanda por uma radiodifusão humana, não é? Ao longo desse tempo, o que é que foi acontecendo? Apareceram as agências de publicidade. As agências de publicidade começaram a exercer um poder muito grande em todos os meios de comunicação e, claro, a rádio dentro dele. Apareceu um outro agente nesse desenvolvimento, que são as agências de notícia, que aí foi uma qualificação minha, eu considerei que são os atravessadores da informação. É uma pinçada entre o veículo propriamente dito e a agência. A agência já remete com uma outra interpretação. E, na verdade, o Estado brasileiro sentiu a necessidade, em determinado momento, isso aconteceu em 1924, de começar a estabelecer políticas públicas para a radiodifusão. Então, aí, isso começou a ser elaborado num confronto com liberdade de pensamento, garantias individuais, o direito à propriedade, que não houve ainda nenhuma Constituição brasileira que mexesse nisso aí profundamente, e direitos conexos, né? Então, as demandas por uma radiodifusão, como pede a pesquisa que está aí, não é? Ela se apresenta
A comunicação se apresenta como um campo de forças e não vai mudar. É um campo de força onde há dominados e dominadores. Dependendo do contexto, essa relação pode mudar. Quem era dominado passa a ser dominador, quem é dominador passa a ser dominado. Eu vi acho numa faixa, num dos encontros da Abraço Nacional, que faz um trabalho resistente, luta. Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. As rádios comunitárias. E eu tenho uma ligação muito grande com elas, principalmente na rede de Pernambuco, porque eles me auxiliaram muito a entrar em contato com esses meses aí. E a faixa era ousar, resistir, transmitir sempre. Então nós temos obstáculos antigos, obstáculos novos. Né? Mas nisso tudo, o que é que a gente precisa? A gente precisa, como Marcos Araújo já salientou aqui, uma programação que reflita as demandas da comunidade. E, como o Brecht havia colocado ao longo dos anos, transformar o rádio em aparelho de comunicação. É diferente de transformar o rádio em aparelho de informação. Essa demanda dos ouvintes aí bate ao contrário. Eu rapidamente vou tentar passar aqui o que foi que nós concluímos analisando a programação de 12 rádios comunitárias que para mim replicam o modelo da rádio tradicional. E é interessante como dessas 12 rádios ela se coloca ao contrário, na medida em que os ouvintes querem 45%. 65% de prestação de serviço e notícia. Eu vou para o quadro, que é o quadro que contempla a média das rádios. Só uma rádio é discrepante aqui e ali, mas todas vão para apenas 20% de informação. 20% de informação, considerando tudo que eles fazem de informação. Agora, o entretenimento é o contrário. A rádio que menos coloca isso, com uma exceção que sai da média, vai de 47% a 73% de música sem intervalo. Uhum. Apenas uma rádio, eu não vou citar o nome das rádios, mas uma delas... Mas rádios comunitárias, né? Comunitárias. Uma delas, apenas essa, ficou em 35% de entretenimento e eles chamaram de entretenimento e que mais? E programação musical. Né? De uma forma geral, até ficou bem distribuído os outros gêneros, né? E essa coisa de 1 hora de música sem intervalo, até quem é experiente, de vez em quando cai nessa armadilha, né? Uhum. Tá com pressa, faz um programa corrido, mas eu tenho aqui na Rádio Universitária um programa chamado O Espetáculo Continua, que é de música popular brasileira, está no ar há esses 40 anos da FM e mais uns 5 aí da AM. Eu escutava desde a graduação. Aí, tá vendo? Muito bem. Então, um ouvinte rigorosíssimo que eu tenho é José Paulo Cavalcante Filho, o jurista José Paulo Cavalcante Filho. E ele uma vez me telefonou e disse: você precisa parar de sonegar a autoria e as interpretações. Vamos ouvir agora um bloco de música brasileira. A gente está querendo passar conversa e, na verdade, a gente não diz quem está cantando e de quem é a música, que são os autores. Então, esse é um momento bastante efervescente, porque se de um lado, né, os defensores da rádio pública estão mexendo em coisas que interessam a um estudo também das rádios privadas. Não se pode mais ficar sonegando autor, sonegando intérprete e o ouvinte achando isso muito bom. Uhum. Eu vou ficar aqui 1 hora sem ouvir, 1 hora sem intervalo. 1 hora sem intervalo significa que não é possível, nem antes, nem depois, dizer o número de intérpretes e de compositores. Eu mesmo já fui vítima disso, já liguei para uma rádio aqui. Eu tenho um hobby que é gostar de reggae,
E uma rádio aqui estava tocando que eu nunca tinha ouvido. Eu liguei para lá, pelo amor de Deus, quem é que está cantando essa música? Aproveitei do meu espaço. Só ligando para lá foi que eu soube quem era a pessoa que estava cantando. E o ouvinte não tem tanta potencialidade, né, Sheila? Exatamente. E muitas vezes não é estimulado a isso, né? Porque os canais de interação muitas vezes não são ditos, né? E quando você, de fato, bota uma hora sem intervalo, a pessoa acha que está escutando qualquer outra programação que não seja só, que não é o rádio. Uhum. Mas eu queria só aproveitar para falar duas experiências que a gente tem lá no Agreste. Uhum. A gente está montando uma rádio de poste dentro da universidade, chamada Rádio Cordel, né? Eu já trouxe aqui para a Rádio Universitária, também para Paulo Freire, um pouco da programação, e estamos de forma muito experimental, porque formando... Mande mais. Vamos mandar. Formando um grupo, né, de alunos, porque é esse grupo que vai tomar, digamos assim, tomar conta e colocar para frente, né, a rádio, disponibilizando o material que eles fazem nas disciplinas e nas aulas laboratoriais. E a gente está na internet também, né, na rádio, com a rádio web, enquanto não conseguimos fazer essa rádio post que a gente está sonhando. E uma outra experiência interessante, tem um projeto de extensão da UFPE, que é o UFPE no meu quintal, e 2 alunos que estão nesse projeto da Rádio Cordel foram participar deste projeto aqui de extensão e foram fazer oficinas de rádio para quilombolas. E eles disseram que voltaram, são outras pessoas, né? Que essa coisa da experiência de você compartilhar o seu conhecimento, né, dar instrumento para que as pessoas possam fazer a notícia e a rádio da forma que elas querem. Eles foram fazer a oficina com quilombolas e os quilombolas fizeram oficina com eles. Exato, exatamente. É verdade. E o interessante é que fizeram pelo WhatsApp, né? E aí fizeram uma rádio pelo WhatsApp com eles. Então, assim, como é? Aí você vai para o que o professor Marcos Araújo disse, Brecht lá nos anos 20 do século passado falava da potencialidade dessa mídia sonora que a gente hoje ainda não explorou até hoje. Explora dessa forma. Então, assim, é possível se fazer projetos alternativos para dar voz a essas comunidades que não têm voz, né? Então, a gente agora vai ouvir um áudio do coordenador da Abraço em Pernambuco, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, o João Bigu. Ele vai falar sobre a importância dessas emissoras nesse cenário do rádio brasileiro. Mesmo depois da chegada da internet, o rádio vem se adequando aí às novas plataformas e prestando serviços fundamentais. As rádios comunitárias não ficam atrás, ainda têm um papel importantíssimo, que é de fortalecer a comunidade nos processos de desenvolvimento social e político, escutando a comunidade, abrindo espaço para que possam debater, discutir, expor suas críticas, seus problemas, seus desejos. Pois é, essa função da rádio comunitária, né, aliada também às inovações e descobertas das universidades, como Sheila acabou de citar, os projetos que vem sendo desenvolvidos, os institutos de pesquisa, grupos comunitários, ONGs, associações populares, sindicatos e outros movimentos sociais, essas rádios públicas, como a Rádio Universitária FM, como a nossa Rádio Paulo Freire AM, ganham em criatividade, inventividade e experimentação. São elementos que, no contexto da formação acadêmica dos novos profissionais para o mercado, podem representar um ganho para a radiodifusão brasileira. Pelo seu caráter público e pela desvinculação com lucro, essas emissoras elas podem inclusive sair na vanguarda e dar visibilidade às informações que são ocultadas pelas demais empresas de comunicação e integrar ouvintes de várias regiões, já que a gente tem essa potencialidade da internet, dos aplicativos, das redes. E aí, Marcos Araújo, como você percebe essas articulações? Veja, a gente acabou de ouvir aí um depoimento muito importante, de novo, né? Reforçando a importância das rádios comunitárias. Mas as rádios comunitárias, elas surgiram, elas não foram uma benesse. Elas são consequência de muita luta, justamente a partir da percepção, da compreensão, da necessidade de se ter uma comunicação onde as pessoas sejam protagonistas, onde o ouvinte seja protagonista, onde o cidadão seja protagonista. O problema, e é também apontado por Zé Mário aqui, é que houve um desvirtuamento. Agora, só que o que eu insisto é que esse desvirtuamento não acontece também por acaso.
Existe um controle dos radiodifusores no Brasil que são poderosíssimos e um conluio com o poder político que faz com que esse processo trave. Então, de novo, eu sou meio cético em relação às possibilidades nossas de conseguir, de alguma maneira, com as nossas tentativas ali, acolá e tal, de conseguir reverter isso. Eu estou falando aqui de um modelo de sociedade que este modelo não vai permitir essa transformação. Então, é isso que eu penso, lamentando muito que a gente pudesse ter um povo muito mais consciente, muito mais politizado. Falamos aqui das pessoas que se informam muito sobre o rádio bem feito em outros países. Citei os Estados Unidos. Zé Mário falou da Argentina. Veja que a Argentina a sociedade é elogiada do ponto de vista de ser uma sociedade mais crítica, mais, entre aspas, politizada, entre aspas, de novo, mais consciente, né? Você vai para a Europa também, onde as pessoas têm um comportamento e uma noção do seu papel político dentro da sociedade muito grande, onde o rádio é muito forte ainda. Eu não estou falando do rádio podcast. Eu não estou falando do rádio, esse rádio moderno. Todo mundo celebra as novas mídias. Não, eu não sou contra, mas calma. Por que esse desespero de a gente ficar celebrando? Veja, podcast é uma moda. É extraordinário que tenha muita gente fazendo podcast. Mas antes disso tem muita coisa para ser feito. Que outros países que são mais modernos do que a gente, têm mais recursos do que a gente, ainda não abandonaram esse rádio AM, esse rádio FM. E por que a gente fica nessa correria toda de novas mídias? Porque todas as rádios universitárias estão na internet? Pois é, mas nem todo mundo tem acesso à internet. E as pessoas que não têm acesso à internet não são 1, nem 2, nem 10. É a maioria, simplesmente. Então, calma. Vamos pensar e colocar o problema no lugar certo. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente, transformar politicamente esta sociedade para a gente conseguir também transformar esses meios de comunicação que podem ser muito úteis à sociedade. Zé Mário, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para defender as rádios públicas? Nós temos que defender rádios públicas porque ela, pela sua própria natureza, é pública. Ela está consolidada da nossa Constituição como algo pertencente ao povo. Isso veio de muitos e muitos anos, né? A própria concepção de serviço público nasce da escola francesa de serviço público, quando o Estado concebe que para ele prestar aquele serviço e que ele não tem mais condição de prestar de forma abrangente, ele estabelece o que se chama de concessão. Ninguém é dono de nenhuma rádio, de nenhuma emissora de televisão. A única coisa que foge desse padrão é o jornalismo impresso. É interessante, né? O serviço de radiodifusão de sons, de sons e imagens... Concessões públicas. São concessões públicas. Ou seja, são tão públicas quanto você vai conceder ao plano de saúde para prestar saúde, à escola para fazer educação. Transporte público, né? São serviços essencialmente públicos que o Estado pode e deve controlar, entendendo como controlar, fazendo o bater das coisas, fazer o contraponto. Aí o Brecht colocava: o ouvinte deve sair da posição passiva de receptor para ser emissor da programação de rádio. Quando você abre o microfone sem uma estratégia perigosa de dirigir a pessoa para opções de resposta, não se abre o que é que você acha, então a pessoa pode dizer o que acha. Se você põe o microfone e diz: você acha que isso está certo ou não? Você já condicionou. Então, o serviço público é a característica essencial da comunicação pública. É a questão de quem é o dono disso. Não existe dono disso, o dono do serviço público, e agora trazendo para a comunicação pública, trazendo para a rádio e a televisão pública, os donos são o povo brasileiro.
inclusive das emissoras chamadas e ditas comerciais. Porque o que se tem ali é uma concessão daquele serviço. Se o plano de saúde não está obedecendo, se o hospital particular que recebe a concessão de operar com uma coisa que é um bem público, que é a saúde ou a educação, e agora o caso da comunicação, o Estado pode, não só deve, porque aquilo é uma concessão pública. Não adianta falsear como emissora tal da rede tal, plano de saúde tal, da cadeia de hospitais tal. Isso é uma balela. Por trás disso aí está a Constituição brasileira. E quem é dono disso é o povo. O povo... Eu vou bem rapidinho para não me estender. Eu tive essa semana, em Buenos Aires, um motorista de táxi. Ele está entendendo tudo que vai acontecer com a Argentina agora, na próxima semana. Que eleição. É eleição lá. Que há uma grande possibilidade de voltar ao grupo da Cristina Kirchner. Peronismo. Há essa possibilidade. E eles estão apavorados com isso, porque eles já têm a experiência da Cristina do governo passado. Então, essa capacidade também do público ser preparado, preparar os meninos da escola para entender esse processo. Sheila. Não, eu acho que o que o Zé Mário disse é bem importante, que as pessoas precisam tomar consciência que o rádio, elas não estão, não há uma abertura de assim, é um favor elas participarem, não, elas precisam participar, é um direito, né? O direito à comunicação. Eu acho que o ponto é esse, é o direito à comunicação. As rádios públicas, estatais, comerciais, educativas, elas precisam abrir para essa população ter espaço e, como o Marcos bem falou, assim, poder colocar na pauta aqueles assuntos que de fato interessam a elas, né? E que muitas vezes elas não são perguntadas, né? Então não é um favor abrir para o cidadão. Eles têm esse direito. E é isso que a gente está fazendo aqui no programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Na era da sociedade do conhecimento e das múltiplas formas de comunicação, a gente tem uma possibilidade de discussão e de diálogo nas nossas rádios públicas e aqui na nossa universitária, 99.9, de abrir, como diz Paulo Freire, a dimensão do diálogo, do debate, da crítica e da exposição das ideias. É isso que a gente vem fazendo. E a programação do aniversário da nossa rádio pública continua. Após o nosso Fora da Curva, a gente vai ter hoje o frevo, o almoço musical com Silas Costa, e tem o frevo Patrimônio Cultural, tem a faixa livre, tem coquetel Molotov, tem vários programas, tem a estreia de Pareia, que é a segunda temporada, Rebobina 40 anos, então tem Mangue Beat, então tem uma programação aqui diversa, hoje nos 40 anos da nossa rádio pública. E o programa Fora da Curva está chegando ao final. A gente agradece a participação da professora Sheila Borges. Parabéns pelo nosso dia. Eu que agradeço a todos, né? Parabéns a todos os professores, parabéns à rádio, parabéns ao Fora da Curva. É um dia especial, acho que para todo mundo que está aqui. Agradece ao Marcos Araújo e aí vai para a lembrança afetiva, meu professor querido de rádio, que junto com o Vladimir Salvador foram professores na Universidade Católica, com os quais eu tive o prazer de começar a aprender rádio. Eu que já era ouvinte de rádio desde criança, porque na minha casa... Pitaco no seu TCC. Quando eu era criança, eu só escutava rádio. Na minha casa só veio ter televisão quando eu já tinha mais de 10 anos de idade. Uhum. E agradecer também ao nosso colega, o professor também, Zé Mário Astregésilo. Muito obrigada. E o Fora da Curva teve Ana, produção... só rapidinho. Sim, Zé, diga. Agradecer a você, agradecer o encontro com minha querida Sheila Borges, Marcos Araújo. Saudar a entrada do estúdio aqui, do famoso... E uma das bases aqui dessa rádio, Música Erudita, o locutor apresentador Silas da Costa Silva. Chegou. E mandar um abraço para o presidente da Abraço, atualmente João Bigu, mas toda a diretoria, porque eu devo muito abraço à Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. O trabalho deles é incessante para que a rádio comunitária tenha o lugar que merece, não só no estado de Pernambuco, mas no Brasil todo.
E a você, Ana, a gente vai se ver sempre por aqui para trocar um abraço. E então, um pessoal... abraço mesmo, enquanto abraço é Rádio Comunitária. Então, Fora da Curva teve a produção de Mariana Reis, locução de Ana Veloso, os trabalhos técnicos do Chico Rocha, e nas redes sociais a gente tem Larissa e Carol. Uma boa tarde e obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h03. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Oi, Lana, tudo bem? Olha, já tá tudo pronto para a segunda temporada do Pareia. E aí, já sabe quem vai chamar? Oi, Nath! Já tava super ansiosa por essa segunda temporada do Pareia. Não só já sei quem eu vou chamar, como eu já chamei e tenho certeza que todo mundo vai amar. Eita!